Questão 4 da Convest, 2026. Inflation mild ahead of expected jump from tariffs. Economists and policymakers are bracing for inflation to reaccelerate as companies adapt to the trade war. Então, o pessoal está esperando, está se preparando para que a inflação retome, né, seja alta, por causa das tarifas. As tarifas elas aumentam o preço dos produtos e o aumento do preço dos produtos caracteriza a inflação. O governo dos UE está se preparando para um salto na inflação diante da guerra comercial de tarifas. Correto. A inflação nos EUA se mantém moderada, mas economistas estão se preparando diante da expectativa de alta das tarifas. Também está correto. A inflação nos EUA deve se manter moderada, inflation mild ahead of expected jump from tariffs, bracing for inflation to reaccelerate. Então é salto. Não menciona salto aqui, então pode ser que não seja essa, mas todas estão falando quase a mesma coisa. A inflação nos EUA deve se manter moderada, pois então é reaccelerate, né? Não é se manter, ela vai aumentar, ela vai reacelerar. Ela tinha diminuído e agora vai fazer uma curva para cima. Mas não são as empresas, é o economistas e policymakers. As companhias estão se adaptando às tarifas, aumentando os preços. Então, as empresas as empresas do EUA não estão se adaptando à aceleração da inflação, elas estão se adaptando às tarifas. Então, a D a gente pode marcar como errada. A inflação deve se manter moderada, pois as empresas estão se adaptando. Não, a relação de causa e consequência é o contrário. As empresas estão se adaptando, então a inflação deve aumentar. A inflação nos EUA se mantém moderada, mas economistas e legisladores estão se preparando diante da expectativa de alta das tarifas. Não, eles estão se preparando eles estão com expectativa da inflação estar em alta. As tarifas já estão altas. O pulo são das tarifas, não da inflação. Caramba, todas estão erradas? Todas estão meio certas, todas estão meio erradas. As tarifas estão pulando. Expected jump from tariffs. Elas vão pular. As tarifas vão pular. Então, não é a A, porque a A está falando que a inflação vai pular. B. Inflação no EUA se mantém moderada, mas economistas e legisladores estão se preparando diante da expectativa de alta das tarifas. Eu acho que é essa, porque as tarifas vão pular, expectativa de alta, as tarifas vão. Então a B parece que está mais correta. C. Inflação nos EUA deve se manter moderada, pois as empresas estão se adaptando. Não. Ela não deve se manter moderada. A expectativa é que, conforme haja o alto das tarifas, o pulo das tarifas, a inflação também vai aumentar. Então a C também está errada. A D, as empresas dos EUA estão se adaptando à aceleração da inflação. Não, elas estão causando. Então a D inverteu a causa e consequência. Acho que eu vou com a B. Porque aqui está errado. O texto especifica que economistas e formuladores em geral estão se preparando e não exclusivamente o órgão do governo direto. O governo do EUA. É quem, né? A B está correta. C. Inflação no EUA deve se manter moderada, pois as empresas estão se adaptando ao aumento. Incorreto, o texto prevê explicitamente uma reaceleração inflacionária. Então, essa inflação deve se manter moderada, está errado. Não sua estabilidade. E a D,
já concluída pelas empresas. As empresas ainda estão em fase de adaptação à iminente guerra de tarifas que gerará reaceleração, sendo uma projeção futura. Demanda uma identificação precisa de causas, consequências e expectativas de mercado. O enunciado apresenta a inflação americana como temporariamente moderada, mas dedicada à preparação rigorosa de economistas e formuladores de políticas públicas diante de um iminente aumento inflacionário provocado pela imposição de novas tarifas comerciais. É uma questão difícil.